E aí, meus queridos, prontos para a gente continuar com equações? Bora lá? Aliás, antes disso, você já fez aquilo que eu te pedi ontem à noite? Espalhou para geral que essa aula gravada tem muito conteúdo novo? É uma novidade e eu diria mais, hein? É fundamental para a continuidade de equações, não só dessa aula, mas de tudo daqui para frente. Então, ó, faz o seguinte, avisa para todo mundo do sétimo ano, dá teu jeito, eu sei que você consegue fazer isso, mas o povo tem que assistir essa aula agora, de preferência, porque tem aula ao vivo na sequência. Então, se não entender alguma coisa, é claro, vai pausar, vai voltar, mas vai anotar também que é para perguntar a gente, beleza? Eu conto contigo. Você sabe que pode contar com a gente caso você esteja assistindo essa aula aqui, ó, gravada depois do momento principal dela, né? Isso é muito válido, óbvio. Deixa no comentário, que assim que a gente olhar esse comentário, a gente vai responder na primeira oportunidade e da melhor maneira possível. Mas, repito, presta bastante atenção nisso que a gente vai falar, ok? Inclusive, eu vou sair daqui porque o que importa mesmo é o que eu falo e não como eu apareço. Já é? Bora lá! A gente vai começar falando das equações equivalentes. Eu acho até que você entende o que essa palavra equivalente quer dizer. Quando eu me refiro a equações equivalentes, pronto, matou a charada. São as que possuem o mesmo conjunto verdade dentro do mesmo conjunto universo. Parece que complicou, né? O que é o conjunto verdade? Conjunto verdade, lembra? É aquele conjunto que mostra as soluções de uma equação. E o que é o conjunto universo? São todas as possibilidades que aquela incógnita ela pode ter para me dar o resultado correto. Lembrou? Beleza. Agora olha só, quando eu digo que elas têm o mesmo conjunto verdade, significa que elas têm a mesma solução. Simples. Então, preste atenção nesse exemplo aqui, ó. Vou considerar que todas as equações, têm o conjunto universo como sendo de números inteiros. Lembra que Z é conjunto dos números inteiros. X mais 5 igual a 12. Quando eu paro para olhar para essa equação, x mais 5 igual a 12, naturalmente eu entendo que tem alguém que somado com 5 vai dar 12. E esse número só pode ser o 7. Você concorda comigo? 7 mais 5, 12, de fato. Olha a próxima. 2x igual a 14. Vou te lembrar mais uma vez que aqui tem uma multiplicação, né? Então, que número que multiplicado por 2 dá 14? Eita, novamente eu posso dizer que o único valor que o x pode assumir para dar certo é o 7. Por fim, x é igual a 12 menos 5. Essa daqui está na cara. Quando eu fizer 12 menos 5, eu também vejo que x é igual a 7. Você reparou? Eu disse que todas essas equações têm o conjunto universo Z. Foi a primeira coisa que eu te falei. O mesmo conjunto universo para todas elas. E o resultado para todas foi o mesmo. Eu posso, então, dizer que em todas as equações o conjunto verdade é V, como a gente costuma colocar, igual a 7. O número 7 é o único que soluciona as equações. Mesmo elemento, o mesmo número, a mesma raiz. Então, pronto, queridos. Essas três equações acima são equações equivalentes. Ficou claro isso para você? Sempre que eu tiver equações que chegam no mesmo resultado, tendo o mesmo conjunto universo, estou falando de equações equivalentes. Ah, Luciano, mas para que eu falo de equações equivalentes? Eu sei que vai chegar no resultado, para que serve isso? Na verdade, quando a gente sabe equivalência de equações, a gente consegue determinar soluções de equações mais complexas. Eita, como assim? Pois é, se eu conseguir pegar equações mais difíceis e ir, de alguma maneira, encontrando uma outra equação que é mais simples que ela, fechou. A gente consegue uma equação equivalente mais simples e resolve a mais complicada. Beleza? Então se liga só.
Para isso, a gente utiliza os princípios de equivalência. O que são os princípios de equivalência? Dá uma olhada nessa situação 1 aqui, ó, nessa primeira situação. Em uma balança foram colocados blocos de 1 kg e um bloco de massa desconhecida. Veja que a balança ficou equilibrada. Tá aí, ó. Vou deixar você observar a balança. De fato, ela está equilibrada. Então, se ela está equilibrada, lembra disso? A gente está falando de uma igualdade de peso, de massa, nos dois pratos. Show! Nada melhor do que a balança para a gente falar de equação. No prato esquerdo, eu estou vendo um pesão X de massa desconhecida, que eu não sei quantos quilogramas tem. Só que se eu juntar, olha só, juntar você sabe muito bem, é somar. Esse cara com os 4 bloquinhos é o lado esquerdo. Lembra, primeiro membro da minha equação. Do outro lado tem que ser equivalente aos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. Há um equilíbrio, há uma igualdade. Ah, Luciano, eu até já sei quantos quilogramas tem esse pesão aí, né? Essa massa X desconhecida, esse bloco. Eu sei que você consegue perceber isso de fato, mas eu vou continuar assim, ó, do meu jeitinho, para te mostrar o que significa princípio de equivalência. No caso aqui tem um princípio específico que eu falo para você mais adiante. Se liga só, ó, eu vou tirar um bloco de cada lado. Vou tirar esse bloco daqui e esse outro bloco de cá, certo? Olha bem, ó, tirei um bloco de cada lado. Reparou? Deixa eu apagar esse X aqui, que é para não te confundir. Olha lá. Mas eu tirei um bloco de cada lado. A balança permanece em equilíbrio? Óbvio, né? O que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Mantive esse equilíbrio. Show de bola. Tirei um pezinho daqui, caiu, tirei outro pezinho, voltou, retornou, equilibrou. Só que agora eu passo a ter uma equação que é x mais 3, concorda? Agora eu tenho 3 bloquinhos de 1 kg de um lado. E no outro eu só tenho 6 blocos. Então isso tem que ser igual a 6. Beleza. Bora tirar mais um bloquinho de cada lado? Tirei mais um bloquinho de cada lado. Então, no meu lado esquerdo, eu agora tenho x mais 2 blocos. Isso no lado esquerdo. No lado direito, eu fiquei apenas com 5 blocos. Cara, vou continuar tirando bloquinho. Tirei mais um bloquinho de cada lado. Opa, peraí, que agora eu passo a ter apenas x mais um bloco. E no lado direito eu fiquei com 4 blocos. Ah, então agora, ó, tiro o último bloco. Tirei o último bloco do lado esquerdo. Claro que o que eu estou fazendo é para manter o equilíbrio. Então você percebeu que eu tiro o bloco de um lado, tiro a mesma quantidade de blocos do outro. É um de cá, um de lá. E aí eu passo a ter x no lado esquerdo e 3 no lado direito. Fala sério, não era isso que você tinha encontrado? Você já tinha previsto aí, ó, calculado mentalmente, que a solução dessa equação x mais 4 igual a 7 era 3. Pois é, e eu fiz aparecer. Usei o artifício de um princípio de equivalência. O nome desse princípio, ó, é princípio aditivo. É quando a gente soma ou subtrai, adiciona ou retira a mesma quantia, a mesma quantidade, os mesmos valores dos dois lados, a gente está usando o princípio aditivo. O que a gente fez foi tirar, né, 1 kg de cada lado. Subtração também entra no princípio aditivo. Beleza? Olha aqui, ó, como é que ficou a nossa situação. Na esquerda, eu tinha x mais 4 e na direita 7 blocos. Então, x mais 4 igual a 7. Olha lá. Depois, eu fiquei apenas com um bloco na esquerda, o blocão x, e 3 bloquinhos de 1 kg na direita. A nossa equação era x mais 4 igual a 7. Sabe o que de fato a gente fez? Eu tirei 1, 2, 3, 4 blocos na esquerda. Então, essa equação, x mais 4 igual a 7,
No primeiro membro, é como se eu tirasse 4 aqui, ó. Coloca aqui, menos 4. O meu 4 não está tão bonito quanto o outro, né? Mas, você entendeu. E, como a gente tirou 4 quilos de um lado, a gente tem que tirar 4 quilos do outro também. Viu isso? Aqui eu posso escrever, ó, também no lado direito que eu tirei 4 blocos. Cara, é muito simples, porque mais 4 menos 4, ó, dá 0. Então agora eu passo a ter isso aqui, ó, x igual a 3, que é justamente a solução que a gente encontrou. Deu para perceber o que o princípio aditivo faz? Eu somo ou subtraio o mesmo número dos dois lados. Aqui eu diminui 4 de um lado, diminui 4 do outro também. Vou até envolver, que é para você visualizar. Ó. Diminuir 4 no primeiro membro, diminuir 4 no segundo membro. Mantive o equilíbrio da balança. Show? Dá uma olhada nessa situação 2, nessa segunda situação. Em um dos pratos da balança abaixo, há 3 blocos com massa de y kg cada, e no outro prato há 18 blocos, cada um com massa de 1 kg. Está aqui. A situação é essa daqui. De um lado, 3 blocos com massa y, e do outro, 18 bloquinhos de 1 kg. 18 quilos. Você concorda que eu posso escrever a nossa situação da seguinte maneira? Ó, de um lado eu tenho 3y, não é isso? Y mais y mais y. E do outro eu tenho 18 blocos. Foi? Beleza. Mas olha só, você consegue reparar que dá para eu associar cada bloquinho a uma... Desculpa, cada bloco y a uma quantidade de bloquinhos de 1 kg? Vou fazer assim, ó. Fica de olho, não tira o olho, do lado direito da balança, no segundo membro, no segundo prato da balança, aquele cheio de bloquinhos de 1 kg. Ó, tá olhando? Olha só, eu vou esticar esse prato. Viu? Estiquei o prato. Agora tá muito óbvio pra gente. Cada bloco de y quilogramas corresponde a um grupinho ali, ó, de bloquinhos de 1 kg. Então se liga que se eu retirar blocos y de um lado, eu tenho que tirar esse mesmo grupinho do outro. Concorda comigo? Então, ó, vou riscar aqui, depois a gente apaga. Se eu retirar esse bloco, é como se eu retirasse esse grupo. Se eu retirar esse bloco, eu retiro esse grupo. Ficou claro para você? Vê se fica melhor assim, ó. Garoto! Gostou? Então, ó, a ideia é justamente essa. Eu acabo de ver que um bloco Y corresponde a 6 kg. Viu? Você viu como a gente claramente, facilmente, nitidamente determinou o conjunto verdade dessa equação? Não estou nem me preocupando em escrever verdade igual a 6. Não. Eu quero que você entenda o princípio de equivalência. Certo? Eu encontrei uma equação y igual a 6 equivalente à equação 3y igual a 18. E essa equação é muito mais simples, você não tem como negar que ali eu já sei o valor exato do y só de olhar. Nenhuma conta mental eu precisei fazer. Viu isso? De boa? Nessa situação 2, a gente utilizou o princípio multiplicativo. Como assim, Luciano? Pois é, calma. O princípio multiplicativo não trabalha necessariamente com aquela multiplicação que você está esperando ver. Mas quando eu multiplico ou divido o mesmo número, o mesmo valor, nos dois membros da minha equação, eu estou aplicando o princípio multiplicativo. Calma que eu vou ser mais específico. Olha aqui, ó. Aquele nosso exemplo tinha 3y de um lado e 18 kg do outro, né? Estava assim a equação, 3y igual a 18. O que eu fiz foi pegar os 3 blocos e olhar para apenas um. É como se eu olhasse apenas para 1/3 daquela quantidade. Então, se eu multiplicar por 1/3,
é a mesma coisa que eu dividir por 3. Concorda comigo? Dividir por 3 de um lado, eu divido em 3 do outro. Ops. Corta aqui, ó. Cancela esse 3 com esse 3. A gente fica... Ah, dá para cancelar aqui o 18 com 3 também, né? Aqui, ó. 1 e 6. Y igual a 6. Como a gente encontrou. O princípio multiplicativo, como a gente acabou de ver, ele mostra que a gente pode multiplicar e dividir dos dois lados pelo mesmo valor. Mantém a balança equilibrada, tá? Mas eu não vou ficar preso nisso não, tá? Não é necessariamente fazendo multiplicação por 1/3. Vamos ser bem práticos. Se a gente tinha uma equação 3y igual a 18, queridos, podem sim imaginar que é uma divisão por 3 de um lado, uma divisão por 3 do outro. 3y dividido por 3 é y. 18 dividido por 3 é 6. Tá? Forma direta que a gente vai utilizar bastante. Ah, só para ilustrar, foi essa a imagem que a gente verificou depois que tirou lá aqueles dois yzinhos. Ou seja, ficou com apenas 1/3 da quantidade de y. Tranquilo? Você entendeu bem os princípios? O aditivo e o multiplicativo? Então, dá uma olhada nesses próximos exemplos que eu vou fazer com você, que é justamente para você ficar mais seguro ou entender os princípios de equivalência. Primeiro está assim, ó, 3a menos 2 igual a 13. Olha para ela. De alguma forma, a gente vai associar aquelas ideias que a gente viu lá da balança. No primeiro caso, a gente tinha o x mais 4 igual a 7. Eu tirei os bloquinhos que eram conhecidos do meu primeiro membro até deixar o blocão x desconhecido sozinho. No segundo caso, na segunda situação, eu tinha 3 blocos desconhecidos. Beleza, de um lado, sozinhos, e do outro, todo mundo conhecido. Só que mesmo assim, olhar para os 3 blocos juntos não estava agradável. Então eu tive que dar um jeito de fazer com que ficasse um bloquinho Y só. Isso que eu estou narrando para você, a gente costuma chamar de isolar. Isolar a incógnita, deixar ela sozinha de alguma forma. Ah, então aqui eu tenho que dar um jeito de eliminar esse menos 2 da história. Não é isso? Para o meu A fica cada vez mais sozinho. Perfeito. Então eu posso fazer menos 2, Luciano? Não. Aí é que tá. Porque se você fizer ali, ó, 3a menos 2, tá vendo? E tirar 2 de novo, cara, vai dar menos 4. O A não vai ficar sozinho. Ah, então não é para eu diminuir 2. Não. Você tem sempre que pensar em zerar aquele cara. Como assim zerar? É para dar zero, sumir. Zero é elemento neutro, né? Então, eu tiro ele. Então, se liga. Se você estava devendo 2, como é que você desfaz essa dívida? Não é ganhando 2? Então, ao invés de eu diminuir 2, eu vou somar. Somar 2. Olha lá. Que aqui agora eu passo a ter menos 2 mais 2. Zerei. Pronto. Fiquei apenas com o 3a no primeiro membro da minha equação. Só que não esquece que tem o segundo membro. E quando eu coloquei 2, somei 2 no primeiro membro, ó, a balança tombou. Para equilibrar de novo, faz a mesma coisa lá. Soma 13, Luciano? Não. Você somou 2. Não esquece. É o mesmo valor dos dois lados. Então, você soma 2 aqui também. E aí você passa a ter 3a igual a 15. Beleza? Agora tu já viu a solução, né? Mas eu vou seguir em frente com a minha técnica. Repara que isso aqui é uma multiplicação. Eu estou multiplicando a quantidade de a's por 3. Cara, como é que eu desfaço isso? Ué, divide. Você não quer 3 a's, você quer apenas 1. Você quer 1/3 dessa quantidade. Divide por 3. Se você dividiu por 3 num lado, faça o mesmo no outro. Divida por 3. E aí, utiliza todos os recursos. Ó. 3 cancela com 3, sobrou apenas o A. 15 dividido por 3, 5. Pois é, meu povo.
essa é a solução, essa é a raiz, né, dessa equação 3a menos 2 igual a 13. E você viu que eu fui utilizando princípios de equivalência, certo? Claro que com o tempo a gente vai fazer isso de forma muito mais ágil, e eu vou fazer questão de mostrar isso para vocês. Mas primeiro, vamos reforçar essas ideias dos princípios. Olha o segundo exemplo. X dividido por 2 mais 5 é igual a 8. Nosso objetivo é deixar o x sozinho, de acordo? Então, esse mais 5 vai meter o pé daqui. Então, o que eu faço? Ops. Olha lá. Se eu tinha 5, para eu desfazer, eu gasto 5. Mais 5, menos 5, o 5 sumiu. Então, eu faço a mesma coisa do lado de lá, é menos 5. Tá, vou te indicar qual é a maioria dos erros. A galera quer diminuir, como aqui na esquerda era o 5, faz 5 menos 5. E na esquerda era o 8, faz 8 menos 8. Não! Repito, é o mesmo valor dos dois lados. Se eu diminuir 5, diminuo 5 do outro lado também. Se eu somei 2 no primeiro, lembra daquela primeira questão, que está aqui bem na tela ainda? Eu somei 2 do segundo. Bom, vai sobrar para a gente x dividido por 2 igual a 3. E aí é que entra um detalhe interessante. Luciano, eu só estou vendo metade do x. Como assim? X sobre 2 na metade? É verdade. Você está vendo metade. Então, como é que você faz para conseguir ver o inteiro se você tem metade? Dobra. Multiplica por 2. O contrário da operação de divisão, que você estava dividindo por 2, é a multiplicação por 2. Então, multiplicou por 2 de um lado, multiplica por 2 do outro também. Aqui vai ser 2 dividido por 2, sobrou quem? Só o x. 3 vezes 2, 6. Meu povo, você está vendo que não tem tanto mistério? Claro, não vou mentir para você, que a gente fez situações básicas e que eu apliquei aqui os princípios aditivo e multiplicativo, nessa mesma sequência. No primeiro exemplo, eu precisei somar 2 dos dois lados. No segundo exemplo, eu subtraí 5 dos dois lados. O princípio aditivo aí com as duas operações. Na primeira situação, eu dividi por 3 dos dois lados. Na segunda, eu multipliquei por 2 em ambos os lados. Multiplicação e divisão são as operações do princípio multiplicativo. E você viu como eu as apliquei, tá? Algumas outras situações virão e a gente vai vendo essas novidades à medida que elas forem aparecendo. Mas antes da gente falar em situações mais elaboradas, né, de equações, deixa eu te apresentar essas equações com as quais a gente está lidando, né, nesses vários exemplos da aula de hoje. Essas equações são equações do primeiro grau com uma incógnita. Ih, o bicho pegou, né? Eu vou tentar refrescar a sua memória. Olha aqui, ó. Você lembra o que é o grau de um polinômio? Não. Aposto que esqueceu, cara. A gente disse assim, ó. O grau de um monômio é dado pela soma dos expoentes das letras da parte literal. Lembra? E o grau de um polinômio, ele é dado pelo grau do monômio de maior grau. Xiii, não tem problema. Depois você pega um tempinho aí e volta lá na aula inicial de álgebra, tá? Mas por hora, são as equações que possuem apenas um valor desconhecido, representado por uma incógnita de expoente 1. Quem determina o grau da equação é o expoente 1 da incógnita, certo? Beleza? Mas eu tenho que ter apenas um valor desconhecido, ou seja, uma letra, e o expoente dessa letra tem que ser 1. Estamos diante de uma equação de primeiro grau. Gostou, né? Com uma incógnita. Tá doido já para ver exemplo? Aposto. Olha aqui. A gente acabou de fazer 3a menos 2 igual a 13. Isso aqui é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Eu só tenho o a desconhecido e o expoente dele, 1. Olha o outro, ó. X sobre 2 mais 5 igual a 8. Acabamos de fazer. Só tem uma letra, o x. Expoente 1.
equação do primeiro grau com uma incógnita. De forma geral, a gente pode dizer que elas são escritas com ax igual a b, sendo x a incógnita e a e b números racionais quaisquer, com a diferente de zero. E, de novo, né? Já está bolado. Não precisa, querida. Olha para cá, ó. Eu estou dizendo para você que eu posso escrever uma equação dessa forma. Ah, Luciano, mas nenhuma dessas duas que você colocou está nessa forma. Pois é, mas eu consigo. Tanto que a gente chegou e eu vou te mostrar. Nesse caso aqui, ax igual b, eu não tenho três letras. O A e o B são números. É porque aqui a gente não consegue escrever todos os exemplos do mundo, né? Então, o A e o B, eu estou te afirmando, são números racionais quaisquer, tá bom? A única letra aqui, o que é desconhecido, né, a única incógnita, é o x. E o A diferente de zero. Por quê? Ué, porque se o A for zero, aqui vai dar zero, né? Então vai ficar zero igual a B, não tem o que fazer, certo? Deu para entender? Tá bom. Eu vou mostrar agora essas duas sendo escritas desse jeito. Lembra que na primeira equação a gente chegou aqui? 3A igual a 15? Nesse nosso caso, aqui é a incógnita, que eu vou escrever, ó, inc. Esse seria o meu A e esse seria o meu B. Exemplos utilizando números. Olha o outro. Não cheguei no x sobre 2 igual a 3? Pois é. Olha aqui a minha incógnita. Ah, Luciano, e quem seria o seu A? Qual é o coeficiente disso aqui? Ó, revisão. O coeficiente disso aqui é 1/2, hein? 1/2, hein? Olha lá, esqueceu. Sabia, cara. Onde é que está essa memória? E esse nosso caso aqui seria o B, tá? Ficou claro? Lembrou? As duas equações aqui, ó, com expoente 1, tá? Na incógnita, então não tem sofrimento para a gente, não. Eu vou reforçar essa ideia do expoente 1, e reescrevi as duas desse jeito que a gente falou aqui. Agora sim, agora eu posso dizer que a gente vai resolver equações do primeiro grau com uma incógnita. O que a gente fazia, aquela ideia de aplicar os princípios de equivalência, aditivo e multiplicativo, excelente, era excelente, mas ali eu só estava te mostrando, né? Que eu posso utilizar aquilo para encontrar equações equivalentes cada vez mais simples, né? Sim, e é exatamente isso. Eu quero resolver equações do primeiro grau com uma incógnita. Meus queridos, utilizamos o princípio de equivalência, os princípios, né? Os dois ao mesmo tempo, assim que eles forem aparecendo, depende da equação, depende do que você quer mexer nela, né? Como ela pode se transformar convenientemente para você. Tranquilo? Repara só, eu vou resolver alguns exemplos. O primeiro exemplo, vou utilizar o conjunto universo sendo Z e vou fazê-lo de dois modos. Um modo mais burocrático, esse que a gente está vendo, né, de ir trabalhando com toda essa relação aí dos princípios, e um outro, ó, que agiliza isso demais, tá? 6x menos 2 igual a 16. Lembra? Eu tenho que tirar esse menos 2 daqui para, de alguma forma, deixar o x sozinho. E aí sim, eu ir simplificando até o ponto que eu só tenho x isolado, tá? Só que a gente tá ligado que aqui, ó, 6x menos 2 igual a 16, eu preciso desfazer uma subtração. Só que para desfazer uma subtração, somente com adição. Soma 2. E aí você vai ter, ó, o menos 2 mais 2 dando zero, não é isso? Fico apenas com quem? Com o 6x. Só que se eu somei 2 no lado esquerdo, no primeiro membro, eu tenho que somar 2 no segundo membro também, não esqueça. E aí agora passa a ficar 18. Pronto, Luciano, já saquei tudo. Maravilha, eu vou continuar do meu jeito, reforçando inclusive que aqui tem multiplicação. Como é que se desfaz uma multiplicação?
Aham. Então, ó, divide por 6 desse lado, divide por 6 do outro. Simples assim. X é igual a 3. Viu? Captou a mensagem? Pois é. Mas, de uma forma geral, ela acabou levando um pouquinho de tempo. Eu consigo fazer isso um pouco mais rápido. E eu sei que você vai gostar. Olha aqui, ó. Os mesmos 6x menos 2 igual a 16. Preste atenção, porque eu vou fazer um paralelo com essas duas equações. Eu quero você focado nessa daqui agora, ó, nessa primeira que a gente resolveu. E claro, nos exemplos anteriores também. Mas você tá ligado que antes eu estava subtraindo 2 e para desfazer eu somei 2 dos dois lados? Não foi isso? Não foi operação contrária? Aham. Olha esse aqui, ó. Eu estava multiplicando por 6 e para desfazer eu utilizei a operação contrária. Eu dividi por 6. O que a gente tem que entender na equação é que a gente precisa manter o equilíbrio para deixar o x isolado, mas no fundo, é trabalhar com operações inversas. Eu vou sempre deixar o x sozinho. Então, nada mais é do que pegar esse menos 2 aqui, ó, e fazer do outro lado a operação contrária. Porque se eu somar 2 vai sair aqui, eu vou deixar o 2 impactado lá. 6x igual a 16 mais 2. Passei para o outro lado, olha lá, ó, passei para o outro lado da igualdade, troquei de membro, tá? Invertendo a operação. Ficou muito forte isso aqui, detestei, eu vou apagar e vou fazer de novo. Ó. Olha lá. Peguei o menos 2, que estava atrapalhando o x de ficar sozinho, e passei para o outro membro da equação. Fazendo o quê? A operação contrária. Se estava diminuindo 2, eu passei somando 2. E aí eu vou continuar. 6x igual a 18. Tá. Agora volta para cá, que você está vendo que está multiplicando, não está? Se esse 6 está multiplicando e eu quero ver o x sozinho, pega esse 6 e passa para o outro lado da igualdade. Só que se o 6 está multiplicando, ele vai para o outro lado fazendo a operação contrária, como eu fiz aqui, ó, nesse caso. Dividir por 6, aqui também. Olha lá, divide por 6. Não era nem para eu colocar aqui, então deixa eu ajustar isso aqui bonitinho, para deixar perfeito para você, ó. X é igual a 18, agora sim o 6 saiu, 18 por 6, que dá quanto? 3. Viu? Na boa? Eu acho que ficou um pouco mais rápido, né? Essa história que muita gente usa, passa para o outro lado, inverte a operação. Sempre que você trocar um elemento, né, de um membro para o outro, eu tenho que fazer isso utilizando a operação contrária do que ele fazia. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Sendo U igual a N, determine o conjunto verdade da equação. Naquele primeiro exemplo, eu não coloquei o conjunto verdade, né? Eu apenas resolvi. Porque era justamente para te mostrar como é que eu uso os princípios de equivalência para resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita, o que não mudou nada para a gente, né, no que a gente vinha fazendo. E para chamar atenção para esse detalhe, nem detalhe, né, para essa agilidade que a gente pode ter quando a gente entende que o que a gente faz é operação inversa, operação contrária. Aqui não. Aqui nessa equação, 4x mais 3 igual a x menos 12, eu quero o conjunto verdade. Tá, vamos lá. Luciano, tem x dos dois lados. Era isso mesmo? Exatamente. Eu tenho x, 4x mais 3 no primeiro membro, igual a x menos 12, x no segundo membro também. Não dá para fazer nada, né? Pensa, olha, fecha o olho aí e olha, imagina uma balança que a gente trabalhou. Cara, você tem blocos desconhecidos dos dois lados. Você não tem como ver qual é o valor de cada um assim com os dois desconhecidos. Você teria que pegar o bloco desconhecido de um lado e levar para o outro, não é isso? É. Pega os conhecidos de um lado e também leva para o outro. Vê se não facilita a vida. Exatamente o que a gente vai fazer aqui.
a gente vai levar esse x que está na direita aqui, ó, tá vendo? Para o primeiro membro, para perto desses 4x aqui, desses 4 blocos. Pega quem é bloco desconhecido e coloca do mesmo lado dos outros, certo? É só você fechar o olho e visualizar a balança. Tá, Luciano. Só que tem 3 blocos conhecidos aqui, ó, mais 3. Como é que eu faço? Tiro eles daí. Não eram mais 3 blocos? Joga para o segundo membro, certo? Ah, mas eu posso só pegar e jogar? Não. Lembra o que a gente faz para poder desfazer aquilo que está lá parado? Pois é. Então eu vou reescrever assim, ó. A primeira situação, primeiro membro, é 4x. E no segundo, o menos 12. Por que eu não botei o restante? Porque esses caras estão se deslocando. Aí você vai olhar aqui para esse x e vai ver, bom, não tem sinal na frente, ele está positivo. Ele está acrescentando, ele está somando. Então, qual é o contrário de somar? Subtrair. Ou seja, para eu desfazer, tirar esse mais x, eu teria que diminuir x dos dois lados. No segundo, eu já sei que ele some. No primeiro membro, vai ficar menos x. E esse mais 3? Do mesmo jeito. Eu estava somando 3. Para eu desfazer, eu diminuo 3. Como no primeiro membro o cara vai sumir, no segundo, ó, eu não posso esquecer de diminuir 3. Acabou. 4x menos x, você está sabendo, que vai dar 3x. Aqui é 1, né? Não esquece. E aqui vai dar menos 12 menos 3, menos 15. Ótimo, 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 ótimo. Vamos carregar isso para cá. Tá. Vou repetir aqui só para ninguém ficar com inveja. Tá bom? Beleza. Agora, preste atenção que isso aqui é uma multiplicação, não é? E para eu desfazer a multiplicação, somente com divisão. Então, agora eu passo a ter menos 15 divididos por 3. O 3 que estava multiplicando saiu desse primeiro membro para deixar o x isolado, sozinho. Só que ele só sai se eu fizer ele com a operação contrária do outro lado. Então, agora eu passo a ter x igual a menos 5. Fácil, né? Fato. Mas não foi isso que eu te pedi. Eu te pedi, ó, o conjunto verdade da equação. Ah, mole, x igual a menos 5. Não, senhor. Eu sei que você aprendeu a resolver, mas tem que aprender a ficar de olho no conjunto verdade quando te é dado o conjunto universo. Eu dei um conjunto universo de naturais. Ou seja, eu só posso utilizar para resolver essa equação números naturais. E o único que resolve aqui é o menos 5. Ou seja, tem algum número natural que resolva isso? Não. Então, sabe como é que eu escrevo conjunto verdade? Vazio. Esse símbolo que a gente utiliza aqui, ó, com a bolinha cortada, é o símbolo de vazio. Não tem nada dentro. Tem uma opção também. Eu posso escrever assim, ó, ou faço as chaves sem nada dentro, tá? Não, 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 não. Tem muita gente que faz assim, tá? Isso aqui é um grandíssimo equívoco. Não posso fazer isso. Aqui não é conjunto vazio. Aqui é um conjunto que tem o vazio dentro. Ih, ficou tenso, né? Pensa numa sala de aula totalmente vazia. Pensou? Totalmente vazia. Tá. Se eu colocar uma caixa vazia lá dentro, a caixa está vazia, mas agora a sala de aula não está. Então, se você representa desse jeito, você disse que dentro da sala de aula tem uma caixa vazia. Então, não é vazio, tá? Por favor, não utilize isso de forma nenhuma. Ou esse, ou esse. Olha essa daqui para a gente fechar com chave de ouro, tá? Eu agora mudei o conjunto universo, quero sim conjunto verdade, só que agora a gente está dentro do conjunto dos números racionais. E essa é a nossa equação. Aposto que está levando a mão ao rosto, desesperado, desesperada, achando que não sabe fazer isso, que isso é tenso.
Não, não é. Lembra que a gente te mostrou a propriedade distributiva? E a gente falou assim, ó, aqui na aritmética não tem tanta utilidade, mas na álgebra você não faz nada se não souber. Chegou a hora. E eu não estou brincando quando eu digo que é fácil, não. Ela é fácil, sim. Tá? Basta você lembrar como utiliza a propriedade distributiva. Isso aqui não é uma multiplicação? Pois é. Então, eu vou multiplicar o 3 pelo 1. 3 vezes 1 dá 3. E vou multiplicar o 3 vezes o menos x. Não esquece que aqui é menos x. Então, é 3 vezes menos x dá menos 3x. Do outro lado, eu faço the same. 5, né? Agora é vezes o x. 5x. Aqui é 5 vezes mais 1, então é mais 5. Repara, essa equação vermelha que a gente obteve aqui é muito parecida com a equação que a gente teve agora, né? Muito fácil. Agora é letra para um lado, número para o outro, usando operação inversa. Vou fazer ainda o mesmo protocolo de jogar a letra para a esquerda. Quando eu jogar a letra para a esquerda, esse 5x vai para lá e o 3 vem para cá, tá? Acompanhou o desenho? Então, eu vou continuar aqui, ó. O menos 3x fica na dele, o sinal de igual fica na dele, e o 5 positivo fica no segundo membro aqui, ó. Esse mais eu não coloquei. Como não tinha ninguém, deixei ele positivo. Tá, agora vamos embora trabalhar com 5x. O 5x estava somando, era positivo. Então, vem para cá, menos 5x. E esse 3 também era positivo, estava somando. Então, ele vai para lá, menos negativo, diminuindo. Foi? Menos 3x menos 5x, menos 8x, igual a 5 menos 3, 2. Estamos quase acabando. Por quê? Porque aqui tem um detalhe muito maneiro, muito interessante. Você reparou que aqui ficou negativo no coeficiente da letra? Passou a ser menos 8? O coeficiente da letra é negativo, então a gente utiliza um artifício para esses casos. Toda vez que o camarada for negativo, a gente não deixa ele negativo não, tá? Aqui, ó, menos 8, ficou melhor. A gente passa ele para positivo. Lembra como é que eu troco só o sinal sem mudar o módulo? Pois é só você pegar toda essa equação e multiplicar por menos 1. Porque aqui o menos vezes o menos dá mais. O 8 vezes 1 continua 8. Então isso aqui passa a ser 8x. Só que o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Eu multipliquei o menos 1 no primeiro membro, eu multiplico no segundo membro. Então, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Ah, Luciano, mas por que você fez isso e tal, eu não sei o quê? Justamente para você não se confundir. Esse 8 aqui, ó, ele está multiplicando. Você poderia achar que ele estava diminuindo. Ah, eu não quero que você erre, por isso eu te dou todas as dicas que eu puder, que eu posso. Então, agora você está vendo claramente que ele está multiplicando. Como é que eu tiro a multiplicação? Dividindo. Agora eu passo a ter x igual a... Eita ferro, não gostei desse igual aqui não. Deixa eu apagar ele. X igual a menos 2 divididos por 8. Você, que não é bobo nem nada, vai simplificar. X é igual a menos 1 quarto. Luciano, acabamos. Acabamos. Só que eu te pedi o conjunto verdade. Ah, então vou ter que olhar aqui, ó. O universo é racional, não é? Posso utilizar o menos 1 quarto? Yes. Conjunto verdade, menos 1 quarto. Tranquilo, queridos? Claro que a gente ainda vai praticar mais. É claro que a gente vai tirar todas as dúvidas que você tiver. Eu coloquei aqui algumas situações, alguns exemplos, que é para a gente já ir se afeiçoando à resolução de equações. Tá bom? Te aguardo daqui a pouquinho na aula ao vivo.
Se ficou alguma dúvida, se você quiser ver de novo com mais calma, volta. Lembra de voltar ainda hoje nessa aula aqui.